Boa noite a todos. Eu vou fazer um videozinho curto aqui. Eu estou iniciando mais um carrinho transversal. É um processo muito árduo e trabalhoso, já que eu não tenho nenhuma máquina operatriz para confeccionar esse carrinho transversal. Eu vou aumentar o barramento desse torno mais em 220 milímetros e eu pretendo prolongar o carrinho transversal. E para prolongar isso eu tenho que produzir outro. Enfim, o processo está sendo todo em ajustagem. É um processo muito melindroso porque eu tenho poucos aparatos aqui na oficina. Mas enfim, eu vou fazer algumas coisas aqui para tentar mostrar para vocês como está sendo a confecção dele. É um carrinho transversal. Ele está sendo completamente um processo de limagem. Eu não estou usando só lixadeira para desbaste e a maioria do acabamento é na lima. E eu estou tentando fazer o máximo possível para deixar mais de erro de 1/10, não mais que isso. 1/10 para mim até eu tolero. Abaixo disso, acima disso já vai estar uma folga e para mim eu não quero. Estou tentando buscar o máximo de exatidão. Eu espero que depois que eu bote as réguas de ajustagem, eu possa chegar numa precisão de 5 centésimos, no caso a metade de 1/10. É muito difícil no processo de limagem chegar nesse ponto, porque eu não tenho relógio comparador, relógio apalpador e nem micrômetro aqui. Mas com o paquímetro que eu tenho, eu vou tentando fazer com as minhas técnicas um processo de limagem mais prático, usando logicamente lixadeira, no caso, é o que eu mais uso aqui. E aproximando, e o processo de limagem chega até horas de serviço. Mas enfim, eu vou mostrar um videozinho aqui simples, rápido, para vocês verem aqui. Enfim, queria que vocês não reparassem, isso aqui era um buraco na chapa que tinha, eu soldei. Como aqui não vai ter nenhum contato deslizante no barramento, no caso no barramento do carrinho superior, no caso esse aqui e esse, ela vai passar do lado aqui. Eu já fiz ajustagens e limagens nessa parte aqui, se vocês podem perceber, e foi toda feita num processo de ajustagem com exatidão de 1/10, tá? De medida daqui nessa extremidade para outra extremidade tem margem de 1/10, mas como eu vou pegar, vai ter régua de ajuste, no caso aqui tá com 120 milímetros e aqui tá com 118, 117 milímetros, no caso tá com 3 milímetros de folga, então vou ter a régua de ajustagem. Mas enfim, eu queria dizer para vocês, foi um processo muito árduo e duradouro, porque eu passei horas e horas no processo de limagem e ajustagem. Era para ficar com 119 milímetros, mas como estava muito ovalizado, eu tive que ajustar para 120 milímetros no caso. E foi um processo duradouro. Eu passei horas ontem, mais 2 horas hoje com o processo de limagem. É um processo muito complicado porque a ajustagem requer o máximo de exatidão, senão você não vai ter como é que eu posso dizer, uma peça desejada. Enfim, para mim ficou um acabamento muito bom. Nessa parte aqui eu não tenho micrômetro, o meu paquímetro não consegue ler. Não consegue, não é que ele não consiga ler, a minha vista fica ruim de conseguir, mas eu creio que aqui esteja com margem de erro de 5 centésimos, no caso, a metade de 1/10, não mais que isso, porque com o paquímetro eu travo o paquímetro e venho medindo as quatro extremidades aqui e eu não percebo 5 centésimos de desgaste, no caso a metade de 1/10.
Mas enfim, é um processo muito trabalhoso, requer muito cuidado você deixar ela completamente esquadrejada, tanto aqui como aqui. Aqui não é nem tanto, porque a frente a base do carrinho, onde vai pegar no caso, onde vai pegar o anel graduado. Mas enfim, o crucial é deixar essa parte nivelada com essa parte nivelada e paralelamente toda a extremidade. Eu tentei o máximo que eu consegui dentro das minhas limitações, que eu só tenho lixadeira e lima aqui. Pelos cursos que eu fiz no Senai, o máximo que eu consegui foi 5 centésimos de diferença. É um processo muito trabalhoso, mas você pode ver, devagarzinho se consegue. Você com paciência você consegue chegar numa ajustagem numa exatidão boa. O próprio paquímetro, eu usei o próprio paquímetro para saber se de fato estava com a exatidão desejada. Eu usei o próprio paquímetro para você ver, ó, você pode ver ele, o celular não consegue focar bem, mas se você repararem direitinho, ele casa completamente, tanto desse lado como desse lado. Foi um processo muito... Opa, desculpa aqui, o paquímetro caiu aqui. Foi um processo muito duradouro, porque para deixar essa parte foi a mais complicada, porque tem que estar com o máximo de exatidão aqui. No caso, foram 5 medidas, aqui no centro, aqui e na cabeça. No caso, deixar ela totalmente paralela. Eu deixei imagem com o paquímetro, dá para ver pelo meu paquímetro, eu até consigo 5 centésimos, no caso a metade de 1/10, visualizar com ele se tem desgaste aqui. Mas eu creio que está nessa fase. Se eu usasse o relógio comparador, eu creio que não chegava a 1/10 não, em torno de 5 centésimos só. Enfim, e aqui o complicado foi botar no esquadro, completamente esquadrejado. No caso, essa face com essa face aqui. É um processo complicado. Eu fiz um gabaritozinho com o paquímetro que eu tinha, para tentar deixar o máximo possível esquadrejado, para casar completamente em todas as extremidades e deixar com a medida desejada. Foi complicado chegar nisso, mas com cuidado eu consegui. Enfim, é um videozinho curto, só para não passar em branco. Ainda tem muita coisa para fazer, ainda tem o processo de traçagem para furagem, o furo do carro transversal, onde vai pegar o fuso. Ainda tem a parte de parafuso, onde vai pegar a parte de sapata. Eu optei fazer ele em quadrado e não usar rasgo de andorinha, porque eu não teria como fazer uma exatidão com o rasgo de andorinha aqui, já que eu não tenho fresa. Mas dentro das minhas limitações foi o que eu consegui. Ficou, no meu entendimento, ficou muito bom, ficou com a exatidão muito boa. Isso aqui foi todo soldado, foi todo cheio na solda. No caso, eu vou virar até na parte mais grotesca. Eu lembrei até, muitas pessoas usam essa técnica de tinta para chegar à superfície plana. Isso é bem comum, né, em processo de ajustagem. E vocês podem ver que ele está completamente grosso aqui. Está em torno de 10 milímetros de solda. Eu soldei primeiro para depois fazer a ajustagem. É um processo muito complicado, que você tem que soldar aos poucos, não pode soldar de uma vez para não empenar a peça. Eu gabaritei ela num bloco de chapa que eu tenho aqui. Prendi ela toda com um sargento, com 4 sargentinhos que eu tenho, e soldei o máximo que eu pude, alternando os lugares para não puxar a solda. E depois ainda vai ter um processo de ajustagem também para dar acabamento na solda. Enfim, aparentemente aqui ela está grotesca, vocês podem ver que está bem bruta ainda. Ainda vai passar por outro processo ainda de ajustagem também. E ainda vou fazer a ajustagem da régua reguladora aqui. E ainda vai ter os parafusos aqui de ajuste, no caso 4 parafusos de ajuste. Vai ter mais 3 parafusos aqui que vai segurar, fazer com que a peça superior fique presa na inferior e possa ter um deslizamento uniforme sem folga. Enfim, eu queria mostrar isso aqui a vocês, porque foi um processo muito grande. Dentro de uma semana eu
Eu acho que eu pensei de 20 a 30 horas pegado nisso, com o processo de ajustagem, que é complicado. Vocês que trabalham com isso devem saber que trabalhar com lima é um processo complicado. Mas enfim, é um videozinho curto só para mostrarem. Mais para frente eu vou tentar fazer outro vídeo com mais ênfase essa área, para vocês verem como vai ficar mais para frente. Eu estou tentando fazer esse carrinho com o máximo de exatidão, porque eu vou mudar o barramento desse torno. No caso, o barramento dele só tem 53, eu só tenho entre ponta 300 milímetros e eu quero aumentar isso. E eu falei nos outros vídeos que ele tinha 444 milímetros, mas é no total, tirando isso aqui. No caso eu não chego a ter 350, eu fiz o cálculo aqui mais ou menos quanto eu tinha vocês podem ver que ele está completamente sujo, ó, de desbaste de coisa. Vocês podem ver a bancada tá forrada de pó, de lima e de lixadeira também. Enfim, eu vou aumentar esse barramento que eu tinha aqui já, um trilho. Esse trilho ele tem na base inferior. No caso, vou pegar aqui para vocês verem. É esse trilho aqui, ó. Esse trilho aqui ele tem de altura, ele tem 9 centímetros. Perdão, ele tem 70 centímetros de altura por 9 centímetros de largura. E a espessura dele aqui, nessa parte inferior, ele tem 16 milímetros de aço. Deixa eu virar ele aqui para vocês entenderem melhor. E na parte superior, ele tem 10 milímetros de aço, morrendo para meia polegada no caso. É um tipo raibo de andorinha. Ele tem de 10 milímetros morrendo para meia polegada. E é um trilho muito preciso. Isso é de elevador. Isso é de elevador de grandes construções de 30, 40 andares. E foi um trilho que eu arrumei no ferro velho. E eu cortei um pedaço dele e sobrou, no caso na época eu cortei para fazer o torninho, mas sobrou um pedaço de 1 metro e 1,60 m e estava guardado, eu tinha lubrificado ele guardado. Só que esse aqui eu cortei porque eu precisava de um bloco rígido. No caso esse bloquinho aqui, ó, foi cortado dele, se vocês podem ver, foi todo cortado na mão, porque eu quis economizar disco de lixadeira e eu cortei na mão na estarrete 53 centímetros de trilho para aproveitar essa parte que tem 31 milímetros de largura por 16 de espessura, no caso por 18 de comprimento. Enfim, eu vou modificar, no caso é o mesmo trilho desse barramento, é o mesmo. Ele só muda porque esse aqui é um pouco maior, no caso um pouco mais largo. Esse aqui tem 90 milímetros de largura, esse tem 91, 1 milímetro a mais. Mas isso não tem problema, porque eu tenho as reguinhas de ajustagem aqui, eu posso afinar, porque eu tenho uma reguinha de 2 milímetros e a do outro lado de 1/8. Aí eu posso diminuir a reguinha. Enfim, eu queria mostrar isso para vocês, que é um processo bem duradouro. Esse torno ainda está trabalhando, eu estou usando ele para fazer algumas peças. Vou fazer algumas peças para esse carro, que é para ele mesmo. Produzir com ele mesmo um carrinho superior, transversal no caso, com mais exatidão do que esse. E maior, para eu ter uma capacidade de usinagem maior. Enfim. Enfim, é um videozinho mais informativo, para tentar passar o mínimo possível do que eu venho fazendo nesse carrinho transversal. Como eu vinha dizendo, é um processo muito longo, requer bastante paciência, porque é um processo de ajustagem e limagem muito complexo.
Você tem que ter o máximo de paciência. Sem paciência você não consegue fazer. Enfim, eu vou parando o vídeo por aqui. Agradeço desde já a todos do grupo. O grupo Brigoleiros e o grupo Torninho Caseiro também. Também faço parte do grupo do Facebook de tornearia e ajustagem. Mas enfim, eu deixo um abraço a todos do grupo aí. Tamo junto, todos do grupo. E queria compartilhar com vocês isso aí. Enfim, é um videozinho curto. Eu agradeço a todos vocês e que me dão força até agora. Agradeço a meu pai também, Luiz Francisco, que é o meu grande incentivador. Meu irmão também, Leandro de Oliveira, que é um dos mestres que eu considero também. Ele sabe, Léo, você sabe. Enfim, agradeço a todos aí, fiquem todos com Deus. E mais pra frente tem outro videozinho aqui, com o passo a passo desse carrinho transversal. Eu espero que dê certo. Com fé em Deus a gente consegue. Abraço a todos e vamos compartilhar, porque um ajudando o outro a gente vai buscando conhecimento. E um amigo do grupo tá fazendo um torninho também. E eu digo a ele, eu não vou citar nomes porque são vários que estão fazendo. Tenha paciência, persevere em Cristo, porque com Ele você vai conseguir. Pode ficar certo, você vai conseguir. É questão de ter paciência. E com paciência e esquentou a cabeça, dê uma pausa, vai tomar um cafezinho, vai jogar a conversa fora, depois volta e faça de novo. E você vai conseguir. Nunca pessimiste. Sempre bota palavras positivas em cima que você consegue. Abraço a todos, fiquem todos com Deus e estamos aí, um para ajudar o outro.